Olá, seguidores do canal Livre Now, seguindo na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A nova polêmica do momento, a exposição no qual envolveu crianças, na exposição entre aspas, que envolveu crianças em torno de um homem nu. Foi realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo e toda essa polêmica das esquerdas, aparentemente de um cunho ideológico, querendo embutir nas pessoas uma aceitação a respeito da relação entre crianças e adultos de todas as formas, né? Independente de barreiras e restrições. Mas será que isso é um cunho ideológico mesmo das esquerdas, tentando embutir isso na cabeça das pessoas? Como eu sempre digo aqui, meu canal é um canal missionário, então eu vou focar isso pela ótica espiritual e vocês vão observar que isso nada mais é do que uma manifestação maligna que está ocorrendo nos dias atuais e numa guerra espiritual. Tudo que está correndo por trás, por debaixo dos panos, querendo nos enganar e querendo passar uma ideia de que isso é um debate entre direita e esquerda, e aí os militontos, né, acabam entrando nesse embate, nesse confronto, nessa lide, como se estivesse defendendo uma bandeira de uma política, uma bandeira de um partido, o quanto que não é. Por que a gente pode atribuir, e esse evento apenas deixa mais claro de que isso, na verdade, é um embate espiritual, que na verdade está havendo uma guerra espiritual. Como é que a gente pode mostrar isso? Vamos ver o que a própria esquerda ela tem nos apresentar a respeito disso. Vamos observar. O que eu penso em relação a isso? Em primeiro lugar, faltou noção de um espaço em que tem uma apresentação que mostra um adulto pelado e que é arte. Entendeu? Pole dancing também é arte, striptease também pode ser chamada de arte, e nem por isso a gente pode trazer uma criança para um local onde tem esse tipo de apresentação, né? Até porque temos aqui um negócio chamado Decreto de Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 247. Permitir que alguém menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado a sua guarda ou vigilância, frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza. A ideia por trás dessa lei é basicamente: tem gente pelada, tem mulher dançando sem roupa no ambiente, lá tem uma apresentação que envolve nudez, que envolve alguma coisa que fira o pudor, não pode levar criança aí. É algo óbvio. Eu tô embasbacado que eu preciso explicar que não deveria se permitir que uma criança vá num local onde tem uma apresentação, onde tem gente pelada. E pior ainda, incentivarem a criança a tocar o corpo do artista. Chega e fala assim: olha, pega aqui nas minhas partes aqui, sei lá, alguma coisa assim, um cara mal intencionado de verdade, a menina pode às vezes achar que isso é normal, porque uma vez quando ela foi no museu com a mãe dela falou que não tinha problema ela encostar no homem pelado, tá? Óbvio, poderia ter um contexto da mãe ter falado pra menina: olha, agora você pode encostar no homem pelado, se alguma pessoa no meio da rua vier falar pra você fazer isso, não faça. Ok, pode ter tido esse disclaimer da mãe pra criança, mas eu ainda acho que é brincar muito com o perigo. Eu acho que não é necessário fazer isso. Mas enfim, então ao mesmo tempo que essa apresentação não possa ser considerada erótica ou sensual, eu acho que é muito perigoso e é muito problemático esse tipo de contato, tá? Esse tipo de coisa ser incentivado. Até porque a gente sabe que tem sérios problemas, né, na sociedade, né, de abusadores de crianças que iriam adorar poder ter o aval para que crianças encostassem neles. Então, é muito perigoso, a meu ver é uma coisa muito complicada, muito complexa, que precisa efetivamente ser não estimulada e sim coibida. Então, o que a gente observa aqui? Até mesmo os YouTubers que têm um viés mais à esquerda, ou no máximo a gente pode dizer centrões, isentões, né? Mas um viés mais socialista, mais social, né? Um viés
mais, vamos dizer assim, politicamente correto, se podemos utilizar esse termo de politicamente correto, eles condenaram o ato, enxergaram que tem algo de errado, porque isso faz parte. O brasileiro não aceita esse tipo de interação de crianças em relação a adultos. E aí você vai se perguntar, ora, se o brasileiro não aceita isso, então por que os próprios militantes e as pessoas que têm esse viés ideológico, essa bandeira mais de esquerda, por que ela defende algo que vai inclusive contra o que os próprios integrantes e o que a própria cultura brasileira, no caso, ela entende? Agora vamos passar para um lado que é um viés liberal, né? Que é um viés que você pode até entender de direita. Mas vamos ver o que os liberais têm a dizer a respeito desse ato. Vamos observar agora os liberais. Na verdade, isso não é arte. Aliás, isso está muito longe de ser arte. Isso é um incentivo ao abuso infantil, à pedofilia. Aquelas crianças poderão agora achar que é perfeitamente normal um homem desconhecido aparecer pelado na sua frente para que elas possam tocá-los. Isso é uma coisa nojenta, uma das coisas mais grotescas que poderiam ser produzidas pela humanidade. Produto de uma moralidade, aliás, que só pode vir do esgoto. Pois é, então o negócio é o seguinte, essa última obra que saiu aí é uma prova disso. É um bando de gente que não tem um pingo de talento, né? E aí eles se dizem, não, nós somos artistas aqui da arte moderna, né? Nós fazemos uma arte que nem todo mundo entende, nós somos uma vertente do impressionismo. Não, cara, impressionista era Monet, impressionista era Renoir, você é só um inútil. Então, meus amigos, para um liberal... Para um liberal ver essa situação como errada, é porque tem que estar muito errado mesmo, tem que estar muito fora do ideal e da cultura local, porque para um liberal chegar e se manifestar nisso, os liberais defendem bandeiras como descriminalizar o aborto, descriminalizar as drogas, casamento de homossexuais. Então, para os liberais verem que tem alguma coisa errada naquele ato em si ali, é porque o negócio está feio mesmo, é porque aquilo ali está indo totalmente contra uma vertente cultural, uma ideia mesmo de padrão moral estabelecido naquela região, naquele local. Ora, então, se dentro das esquerdas e os liberais que têm a ideia daquela individualidade, toda aquela individualidade da pessoa, elas estão enxergando aquela situação como errada, então isso é um embate de cunho espiritual, porque isso está além das ideias partidárias, isso está além de uma ideologia de um partido e de ideologia de um socialismo e de uma esquerda. Vá lá na Rússia, vê se eles defendem isso, vê se na Rússia tem isso, vá lá em Cuba, vê se defende isso, vá lá na Coreia do Norte, vê se defende isso. Você vai ser morto pelo Estado se você vier a realizar uma exposição de arte apresentado isso. Você vai ser morto. E isso vale o mesmo para o homossexualismo. Mas aí, homossexualismo, homossexualidade, eu vou abordar numa série de vídeos mais aprofundados. Então peço que vocês se inscrevam aqui no canal. E não esquecer de marcar o sininho para vocês poderem ver qual vai ser a publicação que vierem surgindo de acordo com o tempo. Observem agora esse vídeo com muita atenção que eu vou mostrar para vocês. الزواج قسمان. القسم الأولاني عقد قران، إجراء عقد القران، هذا شيء، والبناء يعني الدخول على الزوجة هذا موضوع آخر. فأما إجراء العقد فهذا أمر يعني ليس له سن معينة في إجراء العقد،
يعقد على، حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان، مش 9 سنين ولا 7 سنين ولا 8 سنين. هذا مجرد عقد إيجاب وقبول بين، بس الولي يكون هنا هو الأب لأنه ولي مجبر، فتصير زوجته. لكن هل الفتاة أو البنت محل للدخول أم لا؟ طبعا. وكم سن الدخول المناسب؟ هذا يختلف باختلاف البيئات وباختلاف الأعراف عند الناس. ممكن في اليمن كانوا يزوجوا من 9 و10 و11 و8 و13. في بعض الدول تزوج من 16. في بعض الدول أصدرت قوانين ألا يتم الدخول إلا بعد 18 عام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، حيث عقد على زوجته عائشة وكان سنها 6 سنوات، وبنى عليها، يعني دخل عليها صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. يقول 6 سنوات. لا، عقد عليها وهي 6 وتزوجها. يعني العقد في 6 والبناء اللي هو الدخول في 9 سنوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أسوة حسنة. بس خليني أوضح لك شغلة. ولكن طبعا أنا سؤال لك، إنه واحد عمره 12 سنة، واحدة عمرها 11 سنة، هل هذا الزواج منطقي مجاز شرعيا؟ إذا كان الولي الأب، ما هو الولاية تنقسم إلى قسمين، يا يكون الولي هو الأب، فإذا زوج الأب ابنته على الرجل الكفء لها فهذا طبعا زواج صحيح. يعني في ظروف للناس، واحد رجل عنده بنتين 3 4 وطبعا يريد أن يسافر، لديه ظروف. طيب هل تضيع هذه وليس لديها محارم؟ أليس من الأفضل أننا نعقد لها على إنسان تبقى عنده حتى يصونها وحتى يصرف عليها، فإذا ما بلغت سن الدخول دخل عليها؟ وما قال أن الناس كلهم ذهاب كاسرة. Então, vocês repararam que a argumentação é a mesma que é utilizada para a exposição e é respeitado a autoridade do pai daquela criança. Então, o pai liberou, então pode casar. O que a gente viu nessa exposição? A mãe estava presente e depois, se for prosseguir com o vídeo, aparece um rapaz dando como se fosse um parabéns, né, para a criança pela atitude que ela fez. Provavelmente era o pai dela, ou não sei, algum outro adulto também deu aval ali. Então, essa é a ideia. Como é dito aí por esse rabino do Islã, eles utilizam Maomé como padrão, e Maomé se casou com uma criança. A gente ficou diante do que? De um teste. Está sendo jogado várias iscas, e essa era uma das iscas, para ver qual seria a reação da sociedade diante desse ato. E aí eles estão utilizando o mesmo argumento de que foi utilizado por esse rabino islâmico da liberação dos pais. O pai liberou, então a criança poderia ter essa autorização para se casar com um adulto, para se relacionar com um adulto. Então primeiro eles jogam isso em exposições, tanto nessa de São Paulo como da Bahia, que era com várias crianças rodeando, né, um homem nu. Eles vão jogando isso aos poucos e vão vendo qual é a reação da sociedade. A sociedade, primeiro, vai rejeitar. Nossa sociedade vai rejeitar porque ela tem aversão àquilo. Mas como não vai dar em nada, não vai acontecer nada, porque isso é o quê?
é uma estratégia maligna. Há uma guerra no mundo espiritual. Essa guerra, primeiro, é uma guerra de vertente esotérica islâmica. Então, eles querem atribuir essa ideia, ver qual é a reação. Primeiro vai ter aquela ideia de repulso. Não vai dar em nada, não vai acontecer nada, ninguém vai ser punido. Vai usar aquela argumentação de que é da autoridade do pai. Posteriormente vai ter outras exposições liberadas pela justiça, como foi o que aconteceu agora. O Ministério Público, ele liberou, ele pediu para o Santander abrir a exposição Quer Museu, para liberar toda essa exposição e essa doutrinação que entra na mente das pessoas, embute aquilo dentro da mente da pessoa. Daqui para frente vai ter manifestação? Vai, mas vai ser bem menor. Aí daqui a um pouco eles vão soltar de novo, aí vai ser bem menor. Aí eles vão soltar de novo, vai ser bem menor. E aí vai seguindo, vai virando uma bola de neve, até que quando chegar esse pessoal islâmico e apresentar essa situação, não vai ter mais o repúdio da sociedade. Então é isso, essa é a ideia, é uma guerra espiritual. E o mesmo envolve todas as outras situações, como a homossexualidade. Por que aparece um Jean Willis vestido de Che Guevara, enquanto que o Che Guevara era o maior assassino de homossexuais? Por que eles defendem isso? Não é uma questão de lógica? Mas o homossexualismo tem uma profundidade maior ainda, que aí vai ser abordado numa série de vídeos. E aí eu peço que vocês se inscrevam no canal para vocês acompanharem toda essa vertente espiritual, essa guerra espiritual que está acontecendo. E eu peço que vocês assistam o meu vídeo anterior também, no qual eu abordo Olavo de Carvalho, Joyce Hasselman, amarelaram quanto ao apoio ao Bolsonaro. Também isso é uma guerra espiritual, uma guerra de vertente esotérica islâmica contra o esoterismo católico mariano. E o que corre por fora disso e que não permite nenhuma duas dessas vertentes esotéricas, o protestantismo evangélico. É a sola escritura, é a Bíblia que contém os evangelhos, as cartas dos apóstolos da igreja primitiva, nos instruindo como igreja, como nós devemos nos comportar, instruídos pelos próprios apóstolos, levantadas pelo próprio Cristo quando estava manifesto na terra. Jesus de Nazaré instruiu aqueles apóstolos, aqueles homens verdadeiros de Deus, que aqueles tinham a nomenclatura de apóstolos. Eles foram instruídos pelo próprio Cristo. E eles mandaram cartas para a igreja instruindo de como deveriam agir e comportar, e as escrituras que testificam que Jesus é o Messias, que Jesus era o Cristo tão aguardado. Então o protestantismo evangélico é o que bate de frente com esse esoterismo, enquanto corre essa guerra espiritual, essa guerra esotérica islâmica e esotérica católica mariana. Por isso se inscrevam no canal e acompanham o que está sendo apresentado e o que vai sendo desvendado, ativando a mente de Cristo, para que nós possamos enxergar e nos livrar disso, seguirmos a conduta pela palavra de Deus. Na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, pessoal.